Você já parou para pensar quais que são as consequências dos seus traumas na sua vida? O que essas feridas emocionais, que essas emoções reprimidas que estão dentro de você, como que elas interferem na sua vida, no seu dia a dia e da maneira como você responde e reage ao mundo, às situações e experiências de vida? Eu quero trazer aqui nesse vídeo bastante clareza de como que as suas feridas emocionais se defendem na sua vida. E tudo isso começa pela sua própria ferida. Ela é o núcleo, ela é um centro de algo, de alguma emoção que está reprimida. Ela se condensa dentro de você e em volta dela formam algumas maneiras que ela se defende. Eu defini como 3 camadas de defesa. A camada externa, que fica mais distante da ferida, são as suas reações automáticas, que seria os seus impulsos, o seu imediatismo. Quando alguma coisa acontece na sua vida, você reage de maneira impulsiva, de maneira reativa e de maneira muitas vezes desproporcional com a própria realidade. Porque às vezes alguma situação pequena desperta dentro de você uma reação exagerada. Essa é a primeira camada de defesa da sua ferida emocional. Quando alguma pessoa, alguma palavra, algum gesto se aproxima dessa sua ferida emocional, que mexe com algo dentro de você, você tem essa reação. Essa é a primeira camada de defesa, a camada externa, a camada reativa. É como muitas pessoas dizem, quando alguém toca na sua ferida, você muitas vezes perde o controle de si mesmo e tem atitudes exageradas. A próxima camada, a camada intermediária, seria a camada de justificativa. É quando você passa a defender as suas próprias reações. Você fala assim, eu reagi daquela maneira porque eu tinha o direito de fazer. Aquilo me irritou. Eu reagi daquela maneira porque aquele cara merecia, aquela outra pessoa merecia aquela resposta. Quem ela pensa que é para falar comigo daquela maneira? Você não sabe o que eu passei na minha história e eu não vou aceitar engolir sapo de ninguém porque eu não mereço isso. Eu não mereço isso. Então, essa é uma camada um pouco mais profunda das defesas da sua ferida, onde você tem uma reação impulsiva, instintiva e reativa na camada exterior. Na camada intermediária você começa a defender a sua reação impulsiva e imediatista. Então já é uma camada um pouco mais cognitiva, um pouco mais mental. A camada externa é puramente instintiva. A camada intermediária é um pouco instintiva também, mas já começa a juntar um pouco mais de mental e já começa a se misturar um pouco com a sua personalidade, com a sua persona, porque você começa a achar, a justificar os seus próprios impulsos. Você começa a defender os seus próprios impulsos, porque você acredita que você é os seus próprios impulsos, que o seu momento de fúria, o seu momento de reação, o seu momento de impulso a fazer qualquer tipo de coisa, um impulso compulsivo a algo. Tem gente que tem compulsão à comida, tem gente que tem compulsão a compras, tem gente que tem compulsão à rede social, à validação, a sexo, a dinheiro e por aí vai. Cada um tem as suas compulsões.
E aí a pessoa começa a acreditar que a compulsão faz parte de um estado de quem ela é. Então ela começa a justificar isso, é também uma camada de defesa da sua própria ferida emocional. Quando você consegue fazer um processo de assimilação e integração dessa ferida emocional, você começa a perceber que, na verdade, esses impulsos não é quem você é. E que aquela defesa, que aquele apego que você tem com você mesmo, o apego que você tem com suas próprias atitudes, o apego que você tem com os seus próprios vícios, com as coisas que você é dependente, é tudo fruto de uma ferida emocional. E quando essa ferida emocional é integrada, é cicatrizada, você começa a perceber que não é bem assim. Que você não é uma coisa fixa e que os seus impulsos não fazem parte de você. E são consequências de uma ferida emocional muito profunda dentro de você. E com isso a gente passa para a terceira camada de defesa, que é justamente a camada de identidade. Primeiro vem a reação, depois vem a justificativa da sua reação e depois vem a sua identidade, que é a camada mais profunda de todas, que é onde você tem que realmente enxergar que muitos das suas feridas emocionais e muitos dos seus traumas talvez estejam com você desde a sua infância, desde quando você era muito pequeno. Então, é muito difícil você separar o que é a ferida emocional da sua infância do que é a sua própria identidade, porque você está a sua vida inteira com essa ferida emocional dentro de você. Então ela vira a sua própria identidade. Então você começa a dizer que você é: eu sou ansioso, eu sou carente, eu sou depressivo, você começa a trazer significado para você. Você começa a se rotular. Você começa a se rotular como: eu sou algo. Eu sou uma pessoa nervosa, eu tenho opinião forte, eu sou assim, eu sou arrogante, eu sou chato, eu sou carente, eu sou triste, eu sou. Isso começa a fazer parte da sua identidade. Essa também é a camada mais profunda. E isso é muito profundo mesmo. Você tem que fazer um processo em você mesmo, porque você vai começar a entender. E para você conseguir fazer o processo de integração e de assimilação dessa ferida emocional, não adianta você ficar tentando brigar com as defesas. Não adianta você ficar tentando controlar os seus instintos e os seus impulsos e as suas compulsões. Não adianta você ficar tentando monitorar a sua mente sobre o que você pensa e o que você fala, tentando não justificar os seus erros, tentando controlar a sua mente, e muito menos tentando moldar a sua própria identidade. O processo vai de dentro para fora. Quando você consegue ir no núcleo diretamente da sua ferida e fazer um processo de cura dela, que as próprias defesas vão baixando a guarda aos poucos, você se aproxima da ferida, faz um processo de integração
e as defesas vão se abaixando, os seus impulsos vão se abaixando, as suas compulsões vão se abaixando, consequentemente, as suas justificativas da vida, as suas justificativas dos seus erros e das suas falhas vão abaixando com o conhecimento necessário também, e com isso, consequentemente, a sua identidade vai se aproximando de uma maneira mais próxima da sua essência mais elevada, de uma essência mais verdadeira. E não uma identidade guiada por feridas, por traumas, por compulsões, impulsos, vícios e dependências. E para fazer esse processo de integração, demanda tempo, demanda atenção e demanda energia. Mas talvez curar as nossas próprias feridas seja o que impede nós de conseguirmos fazer a nossa evolução, de crescer e de amadurecer em nossas próprias vidas. E eu acredito que nós estamos aqui para evoluir. Se esse assunto fez sentido para você e você tem mais interesse nesse tipo de assunto, aqui embaixo desse vídeo tem um link onde eu escrevi um livro onde eu detalho com mais profundidade sobre esse processo das defesas das nossas feridas emocionais e também faço um convite no final do livro para você conseguir fazer esse processo de integração das suas próprias feridas. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário.